Mas é interessante você começar a entender isso para você entender os padrões que existem dentro de você, porque eles são padrões que governam tudo que acontece na sua vida e não existe um aspecto da sua vida que está dissociado de processos emocionais. Só que quando você observa um ser humano, ele tem padrões. Pode ser que o Caio ele tenha momentos onde você fala, não, o Caio ele é um cara muito introvertido nesses momentos. Mas provavelmente, pelo que eu conheço do Caio, ele tende mais a extroversão do que a introversão. Sim. E a extroversão governa o quê? O grau de positividade das suas emoções. E olha que interessante. O grau de negatividade é diferente do grau de positividade, porque os circuitos do teu cérebro que são responsáveis por emoção positiva são diferentes dos que são responsáveis por emoção negativa. É perfeitamente possível você ser uma pessoa que é muito extrovertida e muito negativa. Então você é muito positivo e muito negativo. E geralmente quem é com neuroticismo muito alto e extroversão muito alta é aquela pessoa que ao mesmo tempo é muito negativa e muito positiva. Então é uma oscilação que é muito intensa às vezes e que para a pessoa nessa intensidade faz até mal para ela. É um exemplo. Mas quando você entende isso, você entende os nãos que você precisa falar para certas coisas. Porque, por exemplo, eu sei, por conta do autoconhecimento ao qual eu cheguei, que ambientes cheios de gente, eles me exaurem. Isso que é introversão. Introversão é essencialmente o grau de sensibilidade do seu cérebro aos estímulos. Então, por exemplo, qual é o estímulo mais intenso para o cérebro humano? É relação, é pessoa, é troca humana. E aí, um extrovertido, tenho certeza que o Caio é assim, você chega num lugar que tem gente, te enche de energia. Isso. Eu chego, e não é que eu não gosto de dar palestra, eu adoro. Só que eu saio, cara, eu preciso ficar, sei lá, correndo. 2 dias no hotel sozinho, entendeu? Sem falar com ninguém. Sua energia social vai embora rápido. Se relaciona, né? Então, a ideia é, o introvertido, ele perde energia quando ele tá sendo estimulado, e não pessoas, grupo também, mas pode ser som alto, pode ser barulho, pode ser tudo que é estímulo. Já o extrovertido se enche de energia, né? Enche a bateria dele. E aí você que é introvertido tem que parar de se culpar de falar não quando te chamam pra ir na micareta. Porque é muito estímulo. Você vai falar, cara, não quero, é ruim. E aí você vai, e aí você não vai achar legal e tal. Porque o introvertido curte um jantar, ele curte um cinema, um lugar onde você tem mais silêncio e tudo mais. Pedro, mas sabe o que você tá falando? Isso é muito importante, assim, pra gente se conhecer e se respeitar, e também pra gente saber respeitar o limite dos outros. Eu acho, sabe, entender de personalidade devia ser matéria de escola pra todo mundo. Por exemplo, meu grau de conscienciosidade é muito alto. Muito alto, acho que é 95. Assim, é muito alto. E é Grau aquelas... do quê? Eu não entendi. São aquelas pessoas que são muito executoras, que tudo é derivado a resultado, né? Eu opero muito. E aí as pessoas que têm isso baixo são aquelas pessoas que você precisa cobrar 50 vezes. Quer devagar um pouco mais. Que tudo é devagar, aquelas pessoas que estão sempre no... E eu tinha muita dificuldade. E às vezes a gente mede as pessoas com a nossa régua. Sim, acontece muito. E a gente acha que é um problema da pessoa. Como que você não é assim? E a gente acha que todo mundo tem que ser assim. E a gente não entende que é personalidade e que a gente tem que... Cara, calma. Não tá errado. Ele é desse jeito. Sim, você tá certíssima. Conscienciosidade, grosso modo, ela governa o grau de comprometimento que você tem com as coisas, com tudo. Valor, compromisso, organização. É o grau de comprometimento. Então, pessoas que são muito conscienciosas como você são altamente comprometidas com tudo. E aí você fala, pô, isso é super legal. E olha, os estudos mostram que pessoas com a tua personalidade, que estão lá no percentil de 5%, né? Ou seja, você tem conscienciosidade maior do que 95% das pessoas, você tende a ganhar mais dinheiro, você tende a ser promovido mais rápido, você tende a ter mais saúde, você tende a, assim, tem várias métricas que são melhores. Só que tem uma coisa, tem os lados negativos. Não sabe descansar. Exato. Não sabe não delegar, sabe É, descansar. tudo tem Se sente seu lado. culpado às vezes quando tá relaxando, porque puta, eu tinha que estar produzindo, Eu tá tudo fazendo. isso. Caraca, eu tudo isso. Então assim, aí eu sou o contrário. A minha personalidade, ela é o oposto. É muito interessante, acho que é por isso que as pessoas ressoam bem comigo. A gente tem 2,5 milhões de pessoas lá no canal. É porque eu não sou um cara que chego e fico lá falando sem entender, porque eu sei o que é você que tá aí e não é consciencioso, porque a minha conscienciosidade é baixa. Em algumas facetas ela é um pouco mais alta, mas ela é naturalmente baixa. Então se eu deixar, cara, eu sou o procrastinador, eu postergo, eu atraso, eu deixo as coisas acontecerem. Só que o que acontece? Começou a prejudicar minha vida radicalmente. Então eu precisei começar a entender melhor
como eu consigo ajeitar aquilo que está no meu controle para melhorar um aspecto da minha vida que, ainda que eu não vá conseguir ser como você, nunca vou conseguir. E eu já tive namorada altamente conscienciosa que ficava uma puta comigo. Porque o nível de desencanado que eu naturalmente sou para uma pessoa muito conscienciosa é quase ofensivo, assim, né? E aí, apesar disso, ela se sentia muito mal porque não conseguia relaxar. Isso era um problema muito, muito forte nela. E aí, é claro, tem outra coisa. Por exemplo, um exemplo de casal que é muito interessante. A minha personalidade, neuroticismo elevado. No meio disso tem uma compulsão. Compulsão tende a ser uma coisa que pessoas com elevado neuroticismo têm. O que é compulsão? Você comer um pedacinho do chocolate Todo e não mundo tem conseguir esse parar. neuroticismo? Todo mundo tem um grauzinho, todo mundo tem. Todo mundo tem algum grau em diferentes. todos os traços de personalidade. A questão é qual é o grau. Porque assim, não é eu sou introvertido. Quando eu falo você é extrovertido, eu tô usando uma generalização. É quão extrovertido você é. E geralmente a gente mede isso de uma maneira bastante quantitativa. A gente consegue bater e falar, bom, você é mais extrovertido do que 70% da população. Você consegue se enxergar no mundo. E, cara, isso é libertador, assim, pra time, pra você interpretar melhor as pessoas. Uma das coisas que a gente faz é isso. Vai nas empresas, aplica uma ferramenta, aí a galera fica lá 3 horas respondendo, faz uma análise estatística que é pra todo mundo ter mais clareza e mais respeito em relação um ao outro, porque toda a configuração de personalidade, e quero repetir, estou falando de personalidade porque o nosso padrão emocional está muito associado a isso, estamos falando de inteligência emocional. Toda a configuração de personalidade ela tem vantagens e desvantagens. Não existe é maravilhoso ou é ruim, depende para quê. Né? Determinado contexto. Né? Então, por exemplo, a questão do neuroticismo tem a compulsão. A compulsão é em geral ruim. Né? E aí eu tinha uma ex-namorada que ela comprava chocolate. E, cara, eu sou naturalmente compulsivo. Quando eu tô com o meu autocontrole bom, seguro, sem problema. Só que bate uma ansiedadezinha, você tende à compulsão, a gente é bicho e esquece disso, né? Então você deixa emoções às vezes virem à tona e é impossível você ficar o tempo inteiro no comando, senão você vai, inclusive, isso é ansiogênico, isso é uma coisa que vai prejudicar a sua saúde. É importante deixar, às vezes, as emoções se expressarem da maneira como elas vêm. E aí o que acontece? Ela compra o chocolate, eu chego, sabe, lançamento, sabe como é que é lançamento? Cara, uma semana inteira, live de 3 horas, aí tem lá um chocolate, vou comer um pedacinho. Cara, eu como a barra inteira. Aí ela virava pra mim e falava assim, mas é só não comer. Isso me deixava muito bravo. Porque eu falava assim, é só pra você, né? Pra mim não é assim. E aí você tem que, por exemplo, ter a maturidade emocional de virar e falar, eu não vou ter chocolate em casa. Não tem açúcar na minha casa. Não tem. E aí se eu for jantar com vocês, eu vou pedir uma sobremesa se parecer que é interessante, porque lá tá controlado. Lá eu sei que vamos comer essa sobremesa, vou saborear. Exatamente. Então, por exemplo, esses padrões emocionais, uma pessoa que é mais compulsiva, então ela começa e não consegue parar. Isso acontece com Netflix. Sabe aquele cara que começa a assistir a série, vira à noite, caga o sono dele, caga a produtividade dele. Por quê? Porque ele não conseguiu dizer não. Então você tem que começar a criar mecanismos de entender que você é assim em primeiro lugar, para que você consiga mudar seus comportamentos e transformar isso.